Oi, nesse vídeo você vai aprender como parecer ser mais inteligente do que realmente você é. Existem técnicas para isso e você também não vai só parecer como você vai se tornar nesse momento que você está aparecendo, mas também está se tornando. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair dele sabendo exatamente o que você precisa fazer para ter um ar de mais inteligente entre as pessoas que você convive, tá? Então, quando a gente tá falando sobre ser mais inteligente, de fato, a gente precisa estar sempre estudando e buscando referências, coisas pra gente estar ali sempre aprendendo e aumentando o nosso repertório intelectual, né? Só que, quando a gente busca essas referências e a gente tenta estar sempre aprendendo, a gente tem que fazer isso de uma forma mais intencional, né? E fazer escolhas inteligentes. E nesse período que a gente está construindo tudo isso, a gente pode sim usar de técnicas para que a gente pareça ser mais inteligente do que realmente a gente é. Essas 3 técnicas que eu acho elas muito importantes e que se você ainda não usa, você precisa começar a usar. Isso vai te ajudar a encurtar muito o seu caminho para boas oportunidades. A primeira delas é você simplificar a sua vida, a forma que você passa o seu conhecimento, a forma que você fala. Você às vezes pode pensar que falar difícil vai trazer essa sensação de que você é muito inteligente. Só que na verdade é um efeito contrário, porque se você fala palavras que nem você sabe o significado para dizer para as pessoas, né, passar uma mensagem ali que você tem um repertório muito grande, você tem ali um vocabulário riquíssimo e você na verdade não tem, você só quer parecer que tem, aí as pessoas vão perceber que você não tá usando aquela palavra, não tá fazendo uma colocação correta, você tá usando de forma errada e aí vai escancarar que realmente você não é inteligente, realmente você não sabe, realmente você está usando ali errado, ou seja, você não é de fato inteligente. Então, simplifique a forma que você fala, porque a forma mais inteligente e mais bonita de ser falada, né, a comunicação mais clara, admirável, interessante, é quando você consegue realmente passar a mensagem para a pessoa que você está falando ali, o que você quer dizer, de fato. Então, não necessariamente precisa ser usado palavras difíceis, coisas que você ao menos não sabe dizer, palavras ali que você nem sabe o significado delas, só para complicar a conversa e parecer ser mais inteligente do que você é. Então, o legal é você sim aumentar seu vocabulário, usar palavras mais bonitas, você buscar ali tá variando, né, o que você tá conversando ali, para você não ter um vocabulário pobre e básico, né? Isso é muito bom fazer, só que tem que fazer de verdade, tá? E não só usar ali para dizer que sabe e que usa aquelas palavras. Então, quando você for falar sobre um assunto ou você for conversar com alguém, para passar aquela mensagem que você é mais inteligente do que você realmente é, você precisa simplificar o que você vai falar para você não se enrolar ali e acabar passando uma vergonha. Não é sobre isso, tá? Nessas situações, quando a gente finge ser algo que a gente não é, saber coisas que a gente não sabe, a gente se coloca num lugar, numa situação muito difícil e que é negativa em todos os aspectos para nós mesmos. Essa técnica é a melhor. Simplifique a forma que você vai falar, simplifique os exemplos que você vai passar, simplifique tudo, para que você consiga sempre parecer muito clara e muito objetiva na sua comunicação. Se você tem uma comunicação boa, onde todas as pessoas que estão falando com você conseguem entender realmente o que você está falando, você já vai ser considerado alguém mais inteligente. E a segunda técnica é a sabe tudo. Não seja essa pessoa. Você não pode ser aquela pessoa que sempre sabe de tudo, mesmo que não sabe. Você conhece essa pessoa? Se você não conhece, pode ser que você seja essa pessoa. Mas sempre acontece, né? Sempre existe aquela pessoa que tudo que você vai falar, eu sei. não sei o que, aquele dia estudei algo, eu já sei sobre isso. Deixa que eu vou te explicar aqui, e sempre a pessoa sabe mais do que você. Isso é muito chato, não é nada interessante, não é uma conversa que alguém vai querer ter com você. Geralmente essas pessoas, elas são evitadas e são ignoradas. Você sabe que se você tá conversando com essa pessoa, a sensação que a gente tem é que a gente não quer conversar mais com
com ela, porque ela sempre sabe de tudo, ela sempre é a que tá ensinando, é sempre sobre ela, é tudo em torno dela, então é chato. Às vezes, você com a intenção de querer ser inteligente, você quer saber de todos os assuntos, por mais que você não entenda bulhufas daquilo. Por exemplo, às vezes você tá numa roda e as pessoas que estão perto de você ali tá conversando sobre algo muito interessante, sobre algo que você não conhece, sobre bolsa de valores, sobre a economia do país, sobre o PIB, que seja, sobre um assunto que você não conhece. E aí a tendência que a gente tem, e isso todo mundo é assim, a gente tem uma tendência de querer entrar na conversa para mostrar que a gente também sabe sobre aquilo, que a gente não tá de fora, a gente não quer ser a pessoa burra da mesa. Só que se você não tem domínio sobre aquele assunto, é melhor você ficar quieta. É melhor você não falar nada. Porque a partir do momento que você entra numa roda, que todo mundo ali sabe o que tá falando, e você quer fingir que sabe, e quer meio que jogar uma conversa ali só pra dizer, eu sei sobre isso, a chance de você passar vergonha, ela é gigantesca. E às vezes você ficando calada, ninguém ia perceber que você não sabe. Mas você fingindo que sabe, as pessoas que sabem vão perceber que você não sabe. E aí é o efeito contrário que a gente não queria. Ao invés de você passar neutra ali e só aprender, você passou de burra. Então não faça isso, tá? A técnica que você precisa fazer é: não seja a sabe tudo e seja a que sempre tá querendo aprender. Se você gosta de aprender coisas novas, coisas que você não sabe, e você tá numa roda e começam a falar sobre algo que você não sabe, pergunte muito, porque é muito bonito pessoas que estão sempre prontas e disponíveis para aprender. E as pessoas que são sim muito inteligentes de verdade mesmo, assim, que sabem sobre muitas coisas e tem informações assim que você brilha os olhos porque você nunca ouviu falar sobre aquilo, essas pessoas, elas admiram e elas percebem quando você não é ignorante a ponto de se colocar nesse lugar de sabe tudo. Elas gostam de passar informação quando sentem que aquela pessoa está aberta a aprender, está disposta a entender sobre aquilo. E você consegue sim aprender de fato coisas quando você se coloca aberta a perguntar: nossa, eu não sabia sobre isso, como que funciona? Quando você começa a sair desse lugar de sabe tudo e começar a se comportar como alguém que é interessada em todos os assuntos, você consegue, consequentemente, aumentar o seu repertório intelectual e você aí sim vai ser alguém inteligente e vai conseguir numa próxima conversa passar sobre aquele conhecimento que você acabou adquirindo naquele momento passado. A terceira técnica que eu acho que pega já o gancho dessa é que você precisa ouvir mais e falar menos. E quando você deixa de falar, você usa essa oportunidade e esse tempo para ouvir. E em muitas conversas é muito mais valioso você só ouvir do que você falar. Porque se você já fala, se você tá ali falando, obviamente você já sabe o que você tá falando, então não vai te acrescentar em nada. Mas quando você está ouvindo, você tem ali a oportunidade, a chance de aprender algo que você ainda não sabia. Então, automaticamente, você se comporta como alguém que está recebendo informações e aprendendo cada vez mais. E você deixa de ser aquela pessoa que só tá falando. Sabe aquela pessoa que sempre quer falar mais do que todo mundo? Quando a gente tem essa característica de ser muito comunicativa, a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de conversar, a gente ama estar ali engajando e conversando. Eu falo a gente porque eu tenho essa característica, eu amo conversar, eu sou muito comunicativa. Então, a nossa tendência é sempre conversar e falar muito. Só que se você não se policia com isso, você acaba sendo uma pessoa inconveniente e chata, porque só você tá falando, não é um diálogo, né? É um monólogo. O diálogo legal é aquele que você ouve e você fala, você ouve e você fala. Então, quando você está no tempo de ouvir, você aprende mais do que no tempo de falar. Então, se você é essa pessoa que conversa mais do que o homem da cobra, não seja tão assim. Tenta e policiar para que você consiga usar mais o seu tempo na conversa para aprender, no lugar de estar sempre falando. Você vai perceber que as pessoas vão te olhar como uma pessoa mais inteligente, porque você já reparou que as pessoas que são muito inteligentes, elas são mais caladas, exatamente por causa disso, porque é uma consequência. Quem ouve muito, aprende muito.
E quem fala demais acaba tropeçando nas suas próprias palavras, se enrolando e muitas vezes passando vergonha. Então, a outra dica bônus que eu vou dar aqui é sobre você sempre, sempre, sempre estar disposta a aprender. Por mais que você saiba sobre aquele assunto que estão falando ali, nunca use a coroa da burrice, que é a coroa do eu nem preciso, eu já sei. Eu nem preciso ouvir, eu já sei. Eu nem preciso fazer isso, eu já sei. Você sempre vai ter algo a mais para aprender, mesmo que você já tenha ali algum conhecimento sobre aquilo. Então sempre esteja disposta a aprender coisas novas, mesmo que você já domine, de certa forma, aquela função, aquela tarefa. Mas se você se coloca nesse lugar de sempre aprender, uma coisa ou outra você vai tirar proveito disso e você vai aumentar cada vez mais o seu conhecimento, o seu repertório intelectual, como eu falei, e você sim, não vai só parecer ser inteligente, mas vai ser de fato. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me conta aqui se uma dessas técnicas você já usa ou se você é uma dessas pessoas que eu dei no exemplo. Eu quero saber, eu tô curiosa. Eu vou ficando por aqui. Você, se gostou desse vídeo, curte ele para que eu faça cada vez mais vídeos assim. Eu amo produzir para vocês, amo falar um pouco com vocês, amo essa troca que a gente tem, mas eu preciso saber se você tá gostando do conteúdo que eu tô postando aqui. Então eu preciso que você curta para que eu consiga identificar, tá bom? Então é isso, curte, se você ainda não curtiu, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!